Agora iniciaremos o nosso estudo. Só que eu gostaria de informar que eu estaria aqui fazendo um comentário e lendo alguns artigos e trazendo as informações novas, mas eu disponibilizarei também uma apostila onde está toda essa norma, esses pontos que nós comentaremos aqui. Vamos iniciar então. Cabe ressaltar que a Constituição de 88, de 5/10 de 88, não havia previsão da compensação previdenciária. Isso não existia. A previsão na Constituição de 88. Quando isso nasceu? Quando a compensação previdenciária nasceu? Ela nasceu com a emenda 20 de 98, que fez o quê? A emenda 20 de 98 acrescentou o parágrafo 9º no artigo 201 da Constituição, que diz assim: para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Aqui nasce a compensação previdenciária, com a emenda 20, e ela traz informações importantes. Contagem recíproca é o quê? O que seria a contagem recíproca? É poder aproveitar tempos que vêm de regimes diferentes. Por exemplo, o profissional trabalhou em uma prefeitura, trabalhou em um estado, trabalhou no INSS e depois foi se aposentar em outro estado e trouxe todo esse tempo para a aposentadoria. E foi contabilizado. Só que o regime instituidor, vamos falar muito sobre esse termo, regime instituidor e regime de origem. O regime de origem é da onde vem o tempo que ele trabalhou, contribuiu, mas não se aposentou. Regime instituidor é quem está pagando o benefício, aonde ele se aposentou. Ele traz esse período todo através da contagem recíproca e se aposenta. Aí nasce o direito à compensação previdenciária, que a pessoa, o ente que instituiu o benefício, tem direito de cobrar aquele que emitiu uma certidão para ser averbada. Eu costumo dizer que a certidão de tempo de contribuição é como se fosse um cheque, que você emite, o teu ex-servidor leva para um outro ente, utiliza para aposentadoria e aquele outro ente, através desse documento, certidão de tempo de contribuição, te cobra através da compensação previdenciária. Um outro ponto importante que esse parágrafo 9º trouxe é o que? Segundo critérios estabelecidos em lei. Então, com essa emenda 20 de 98, inclusão do parágrafo 9º, teve a previsão constitucional da compensação previdenciária. Contudo, dependeria ainda de uma lei que traria os critérios. Nós entraremos nessa lei mais para frente. Aqui, nós conseguimos já trazer um primeiro entendimento. O entendimento da compensação previdenciária nasce com a emenda 20 e acrescenta o parágrafo 9º no artigo 201 da Constituição de 88. Então, todos os benefícios concedidos anterior à Constituição de 88 não são passíveis de compensação previdenciária. Só aqueles que foram concedidos da data da promulgação da Constituição de 88 até as datas atuais. Todos os benefícios para frente. Eu trarei outros cortes para poder, ao longo do curso, informando, trazendo algumas informações, se é passível, se não é passível, se cobra, se não cobra, aonde gera, se vai ser estoque, se vai ser fluxo. E ao longo do curso nós estaremos detalhando cada parte. Mas agora o primeiro marco é o quê? Benefícios concedidos antes da Constituição de 88 não são passíveis de compensação. Nasce com a emenda 20 de 98, parágrafo 9º do artigo 201. E eu trouxe o mesmo artigo 201, parágrafo 9º, só com uma redação da emenda 103 de 2019,
que fez uma breve alteração, aonde ele coloca a administração pública, ele traz aqui entre o regime de previdência social e o regime próprio de previdência social. Por que isso? Porque no passado houve um problema que se entenderam que poderiam compensar também os militares. E até o ano de 2015, alguns RPPS compensaram junto ao INSS tempo de contribuição de militares, até que se fechou o entendimento que eles não estavam previstos nessa emenda 20 de 98. E quando veio agora a emenda 103, corrigiu e amarrou. Um outro ponto importante que temos que abordar no artigo 201, parágrafo 9º, que ele traz a previsão da compensação tanto entre o RPPS e o RGPS, RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e RGPS, Regime Geral de Previdência Social, quanto também dos RPPS entre si. Entenda bem isso. A emenda 20 de 98, quando acrescentou o parágrafo 9º, ele já previu a compensação dos RPPS também entre si. Por que eu estou falando isso? Que quando começarmos a analisar a Lei 9796 de 99, perceberemos que ela só trouxe a previsão da compensação do INSS, o Regime Geral de Previdência Social, com o regime próprio de Previdência Social, e não desse entre si, entre RPPS e RPPS, que só mais para frente que veio com o decreto 10.188 de 2019. Mas a emenda 20 já trazia essa previsão. Vamos agora para o próximo texto. Eu trouxe a emenda da Lei 9796 de 6 de maio de 99, para poder ficar claro esse tema. Dispõe sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria e da outras providências. A Lei 9796, que era a lei que o parágrafo 9º direcionou que viria, ela deixa sempre o regime geral de previdência social como participante da compensação em um dos polos, ou cobrando ou sendo cobrado. Embora a emenda 20 já tenha trago a previsão dos RPPS entre si. Então, a Lei 9796 em 99 não trouxe a previsão dos RPPS se compensarem entre si. Isso é importante ficar fechado, porque vai influenciar na contagem de fluxos atrasados e na contagem também de estoque, que mais para frente nós estaremos comentando. Vamos agora falar da Emenda Constitucional 103 de 2019, para poder fazer um apanhado geral da parte constitucional. A Emenda 103, qual foi a finalidade dela? Vocês lembram que alguns minutos atrás eu falei que entenderam que os militares não estavam contidos na Emenda 20 de 98? Pois bem, a Emenda 103 acrescentou no artigo 201 o parágrafo 9º-A. O que significa esse 9º-A? Vamos ler antes de eu comentar. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143, ambos da Constituição Federal, e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Aqui é um marco. Por quê? Aqui começa a previsão da compensação dos militares, que está prevista tanto no artigo 42, 142 e 143. Essa norma traz a previsão dos militares, só que é importante ficar atento. Foi acrescentado o parágrafo 9º-A no artigo 201 da Constituição Federal, contudo,
ainda não foi regulamentado. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo para você, não está sendo operacionalizada ainda a compensação dos militares, mas já tem a previsão constitucional. Falta apenas a regulamentação. Vamos continuar. Eu trouxe também aqui o artigo 42, 142 e 143 para você perceber os pontos que serão compensados.